Seja bem-vindo, Faisal. Tudo bom, Faisal? Obrigado. Faisal vai falar sobre o projeto de revitalização da Avenida Brasil. Eu ia falar isso e falar assim. Agora vamos ouvir música e esperar o Faisal chegar. Eu sou igual o paraquedista, pode confiar. Marca o X que eu caio lá. Já fechou, então. Tudo bom, Faisal? Graças a Deus, bem. Como é que está esse projeto da Avenida Brasil? Existe uma movimentação bem grande dos empresários da avenida, né? Então nós organizamos dentro da CIF um núcleo para que ele pudesse ter todo o suporte, né, dentro da estrutura que nós pensamos nesse desenvolvimento. É um projeto muito amplo, que a CIF é só uma célula dentro desse projeto, né? E os entes principais são os empresários que estão ali, que são donos de imóveis, que são locadores de locais ali, porque eles que vão participar dessa transformação e vão dizer, né, para que a gente consiga dentro de um projeto desenvolver aquilo que é de desejo da cidade e não só da CIF, porque quem são os usuários são eles. E qual que é a prioridade de toda essa campanha, Faisal? A prioridade é a gente trazer para dentro dessa estrutura Avenida Brasil a memória de Foz do Iguaçu, trabalhar com a mobilidade e a micromobilidade urbana. Que seria o quê? São espaços para bicicletas, né? Espaços para também patinetes eletrônicos, né? E a movimentação de carros com limitações, né? E as laterais vão ter que ser repensadas, por isso que existe uma necessidade de um trabalho arquitetônico bem grande, né? Na parte de urbanismo, aonde a UDC forneceu toda a estrutura e suporte para isso. Teria que ser vai mexer na estrutura ali da Avenida Brasil? Totalmente, porque, né? Ali é estreito, né? Totalmente, né? Então a gente pensa nessa reconstrução da proposta, né? A gente fazer um trabalho primeiro que está sendo feito, começa essa semana, né? De pesquisa, né? Então a pesquisa foi feita pela UDC, a gente agradece aí ao professor Fábio Prado, ele está trabalhando junto com uma equipe para que essa pesquisa junto a todas as empresas de Foz do Iguaçu, da Avenida Brasil, que segundo o Sebrae são 900 ou mais, é muita empresa. Nossa, bastante, né? Então não tem noção, né? Que nós tem vamos coletar nós temos 200 associados na Avenida Brasil da CIF, né? Então nós vamos coletar essas informações, né? A pesquisa já está pronta, já vai sair, deve sair hoje, entre hoje e amanhã. Essas perguntas vão ser tabuladas. E em cima destas perguntas, nós vamos começar a construir, então, um plano de negócio, um trabalho estratégico para o Brasil junto ao Sebrae. E já faz tempo que os comerciantes ali estão pedindo, né, melhorias, Sim, a estrutura ali é complicada, né? É antigo, né? Se a gente pensar, a gente está falando de 30 anos atrás, né? Então, 30 anos depois tem que ser repensado, a gente sabe que não é tão simples, né? O presidente da Câmara participou de uma reunião, ele está dentro do conhecimento, nós vamos tem que envolver muita gente, né? A Prefeitura, a Copel, Sanepar, a parte de meio ambiente, é muita gente que vai ter que ser envolvida. Porque como vai ter bicicletas e patinetes, ali, patins, né? Como que faria isso, né? Porque ali mas tem tanto exemplo no mundo, viu? Tem porque tanto não vai exemplo. poder tirar os prédios que estão no lugar. Mas tem espaço ali. Tem que a gente não tem, como a gente não trabalha com que a arborização ali, ela é muito antiga, né? Ela tem que ser atualizada, né? Então pensa numa arborização nova, moderna, coberturas para a pessoa poder caminhar sem chuva na cabeça, captação de sol, captação de água. Mudar a fachada das lojas também. Internet livre para todo mundo, né? Então tem muita coisa que dá para fazer. Legal. E a gente está tendo uma boa experiência hoje, né, no Vilar Inteligente, né? Lá no Vilar Inteligente estão sendo testadas tecnologias, né? E é uma base de teste muito interessante. Que pode ser usado também. Exatamente, né? Para a Avenida Brasil. Então, assim, não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã, mas a gente pode sim, partindo de um planejamento bem estruturado, fazer com que isso se torne uma realidade aí nos próximos anos. Aquelas bolas de concreto vão sumir, graças a Deus? Com certeza. Aquilo é muito feio. Não só feio, né? Eu acho que aquilo ele é bom para uma coisa, né? Que não deixa o avanço do carro na esquina, né? Então ele foi feito com essa ideia de proteção, né? Dizem que tem uma arquitetura e tal,
Mas ele também é um pouco perigoso, que as pessoas às vezes tropeçam, caem, se machucam naquele negócio, né? Às vezes não vê, né? A pessoa de mais idade está andando, às vezes não vê mesmo, né? Mas existe sim uma necessidade de reestruturação que vai ter que se envolver muita gente nisso, tá? Então nós estamos começando muito forte nesse movimento. Quantas pessoas já estão envolvidas nesse projeto? Hoje nós estamos com mais de 27 pessoas envolvidas, né? Fora empresários nesse ou primeiro momento, né? E agora a gente vai começar a ampliar. Então nós vamos fazer reuniões, continuar as reuniões online, né? Cada vez mais amplificando, trazendo pares para esse movimento, né? Que ele vai ter que ter assim muitas decisões. E as decisões não podem ficar só no colo do prefeito, só no colo do presidente da Câmara, né? Eu acho que se a comunidade não participar, você não constrói algo assim de longo prazo, né? Então isso é legítimo, conjunto, né? É tem legítimo, que ser conjunto. Né? Faisal, e com questão assim que o pessoal sempre reclamou ali na Avenida Brasil, a questão dos ambulantes. Nesse projeto novo, contempla também os ambulantes ou Com não? certeza, né? Vai ter que ter alguma saída para que tenha o mercado de artesanato ali no espaço, né? Todo mundo que trabalha legal, ele vai ter que ter seu espaço, né? E se vai ser no meio da avenida, se vai ser lateral, se vai ser num espaço exclusivo, né? É o projeto que vai definir isso, né? Então eu não vejo como estar também essa avenida sem ter eles presentes, né? Isso faz parte do nosso processo comercial, né? Tanto o ambulante quanto o lojista são empresários, né? E os empresários estão animados com essa possibilidade de mudança, de revitalização? Existem as duas coisas, tá? Existe o ânimo, existe o medo, né? O medo pelo momento, todo mundo com dificuldade, ninguém consegue pensar muito, né? Todo mundo está com medo de se movimentar, né? A gente tem que se manter com muita sobriedade, porque hoje a capacidade de você trazer problemas para a tua cabeça é muito grande, né? E para você pensar no médio e longo prazo, são poucas pessoas que conseguem enxergar e ter o equilíbrio emocional para que isso aconteça, né? A gente sabe que o movimento viral vai acontecer, já está acontecendo e vai acabar. A gente sabe que ele vai acabar, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai acabar como acabaram todos nos outros tempos, né? Só que também nós temos que continuar nos posicionando e avançando para que a nossa cidade não perca mais do que já está perdendo, né? Com a quebra enorme do turismo na nossa cidade. Enquanto isso não acontece, que vai ser uma ação a longo prazo, o que vocês estão pensando em fazer agora, nesse momento, para movimentar aquele espaço ali, mesmo com algumas restrições? O que vocês pensam em fazer? Não existe nada planejado de curto prazo. Tá? Aliás, eu particularmente não gosto de trabalhar nada de curto prazo, né? Tudo de afogadilho, assim, para mim são coisas que não funcionam muito bem, tá? Então, se existe movimento, são movimentos individualizados, vou dar um exemplo, como aconteceu no Natal, eles decidiram fazer a iluminação, eles decidiram aceitar, eles se organizaram em 2, 3 quadras ali e foi muito bom, né? Foi legal, acho que esses movimentos localizados é muito bom, acho que isso tem mais assertividade do que tentar envolver a avenida inteira nesse momento sem estar organizada. Até esse movimento de agora nasceu, tem um pouquinho uma daquele célula, movimento sim, Natal, né? Existe uma célula desse movimento, mas já é um pleito que a gente vem trabalhando já há alguns anos, né? E até eu brinquei na primeira reunião que teve, né? Vocês estão lendo as nossas agendas, né? Porque 2 dias antes nós tínhamos comentado isso numa reunião de diretoria, né? Sobre a remodelação, sobre provocar, né? E aí eles vieram de encontro e aí deu tudo certo. Que legal. Você acredita... pode ir. Você acredita que movimentando a Avenida Brasil ali, outros setores, outras ruas e avenidas da cidade também podem seguir esse mesmo caminho? Sem dúvida alguma, né? A gente percebe que depois da chegadas bem-vindas dos shoppings, né? Houve uma fuga no Brasil, porque o que o cliente quer, né? Ele quer conforto, quer um estacionamento seguro para ele poder parar o carro, né? E tá fresquinho, né? O ar talvez nem é tanta exigência, mas tem que estar fresquinho, tem que estar confortável. Senão você não vai ficar nesse ambiente, né? Sim. E a gente tinha, 30 anos atrás, um tipo de comprista, né? Que era os que trabalhavam dentro do Itaipu, os argentinos, os paraguaios que vinham, né? E os brasileiros que consumiam ali no centro. Com a chegada desses novos modelos de negócio, como shopping centers, né? E o e-commerce, esses digitais, ele tirou uma fatia muito grande do mercado, né? Então, 30%, 40%, 50% dos clientes pararam de querer esse desconforto, né? De achar uma vaga para estacionar, de estar com calor, etc. Apesar que todas as lojas são refrigeradas, né? Eles buscaram outros meios de compra, né? E aí vem o desafio, né? Trazer um ambiente
tão confortável que ele não tenha que escolher esse ou esse, né? Ele vai nesse, né? Então, nós temos que equilibrar esse nível de satisfação no ambiente Avenida Brasil. Faisal, você citou agora esse período de crise em função da pandemia, e a gente entrevistou na semana passada o presidente da Associação Médica aqui de Foz a respeito do grupo de médicos que está se voluntariando aí para atender os pacientes de Covid. A CIF está apoiando esse movimento deles? Sim, a CIF apoia, não só apoia, como está junto na coordenação. Ela disponibilizou o núcleo dos médicos para que fosse organizado toda a parte de coleta das doações. Existe uma conta bancária em nome da CIF para que seja organizado e principalmente usar o compliance e a parte de transparência que a CIF tem para público, né? E são escritórios jurídicos, contábeis que estão coordenando isso, né? Para que a gente possa publicamente explicar aonde está o dinheiro, como ele está sendo usado, né? Para que todos possam ter acesso a isso. Quanto que já foi arrecadado em doações, Faisal? Eu não saberia te afirmar exatamente, né? Mas passa de R$750 mil o valor, né? Então, esse valor deve ter alterado, que será semana passada, de sexta, né? Então, as doações estão vindo. Então, as doações, elas têm valores da forma que você desejar. Existe uma conta bancária que ela está plenamente divulgada, né? Tem um site, tem um Instagram, lá consta também as informações, né? Para que você possa ter esse acesso e fazer a sua doação. E você tem ideia mais ou menos de quantas pessoas estão apoiando esse movimento? Olha, nesse primeiro momento são empresas, né? Então as empresas nesse primeiro momento passa aí de 40 empresas, né, que estão apoiando diretamente, porque o valor estabelecido no começo das doações foi de no mínimo R$5 mil, né? Foi um valor estabelecido. Então existem as empresas que foi o primeiro movimento, que são essas 40. Depois teve um outro movimento que entraram mais um grupo de empresas, né? Mas eu imagino que passou de 125, 130 empresas dentro do processo já. Todas aqui empresários. De Foz, todas aqui de Foz do Iguaçu. A princípio todas de Foz, existem 2 ou 3 do Paraguai que estão participando. E quando começa a funcionar mesmo de verdade, de atendimento, já está acontecendo? Já estão em treinamento, já existe o local, já está totalmente imobiliado, ele foi cedido, né? Esse local não é para chegar gente lá, não é um posto de saúde, uma central telefônica para ser atendido. Os médicos já estão em volume de praticamente 20 médicos, se eu não me engano, que estão já disponíveis para esse trabalho. Essa capacitação, ela vai em vários níveis, né? Então, quem que está dando essa capacitação? Então, existe um grupo para cada segmento, né? A Mariângela da CIF, que é quem está coordenando ela é a coordenadora do projeto, junto com o Dr. Yamazita, né? Eles que estão coordenando essas capacitações, que existem os experts, né? Em cada grupo de capacitação para estar treinando essas pessoas, seja no atendimento telefônico, seja na orientação de encaminhamento para o médico, para que o médico possa atender esse cliente, né, via online ou WhatsApp. Os medicamentos serão comprados em cima daquilo que o médico tem ideia em prescrever. A CIF não compra remédio, a CIF não medica, tá montando umas brincadeiras aí, né? Nós não temos essa competência. E não vão ser kits que vão ser montados, né? O médico vai personalizado para cada cliente, não é um pacotinho fechado todo mundo igual, sacolinha vem aqui e pega, não é isso. Então existe primeiro a oferição do problema, né? Detecta o problema, diagnostica, aí se encaminha para o atendimento, né? Para que ele possa receitar aquilo que é interessante. E é muito bom porque a gente desengessa isso, o custo do poder público, né? A gente vê a grande dificuldade que está tendo, os problemas que estão tendo também, medicações. Isso faz com que a gente tenha um outro braço de atendimento à população, né? E não existe contraindicação para isso, né? Se fosse alguma coisa que fizesse mal, que fizesse problema para as pessoas na saúde, nós teríamos aí sim que ter uma análise bem diferente, mas não é isso que acontece, como tem exemplos no Brasil inteiro já. E não é um medicamento que vai ser tomado antes, a pessoa vai ser diagnosticada e daí vai ser medicada, né? Para já começar o tratamento. Por isso que é aquilo que eu falei, não existe a sacolinha, vai lá e compra e pega e vai, né?
Eu acho que tem que respeitar também a liberdade da pessoa, né? Exato, a Enquanto liberdade do paciente. indivíduo, né? Isso aí, existe muita gente querendo holoforte nesse momento, né? A gente tem que estar muito sereno nisso, porque não é o momento do holoforte, sim de auxiliar as pessoas que precisam. E muito claro, né? Aquele que tem condição não precisa também entrar ali, vá fazer a sua consulta particular. É né? a decisão Nós de temos, escolha, né? Exatamente, nós temos que assessorar as pessoas que são mais frágeis, né? Aquelas pessoas que precisam mesmo nesse momento de um apoio, seja emocional, seja médico, seja de medicamento, para ele poder, né, ter a sua saúde estabelecida. Como que a Secretaria de Saúde está vendo isso? Vocês conversaram com o prefeito? O que o município está vendo essa movimentação dos empresários e também dos médicos? Nós não conversamos com a Secretaria de Saúde, né? Apesar de estarem todos a par do problema, todos a par da situação, da evolução também desse processo de tratamento precoce, né? É uma ação totalmente voluntária, apolítica e totalmente legítima da sociedade. Então esse movimento, como veio em outras cidades, né? Vamos usar exemplo Cascavel, Toledo e outras cidades no Brasil, nós decidimos fazer esse movimento sem envolvimento, né, de prefeitura e de Secretaria de Saúde. Como foi bem dito, né, a decisão é do ser humano, é da pessoa. Tá? E também do médico, né? A autonomia do médico em receitar, né, a o determinado independência médica, né? medicamento. Isso, a independência médica em fazer a sua receita, né? Desde que ele fez o diagnóstico e fez a sua receita, cumpra-se, né? Acho que é por aí. Faisal, muito obrigada pela sua vocês, entrevista. tá? Pode chegar atrasado, a gente não fica bravo. Legal. Obrigado, e assim viu? que tiver novidades sobre a Avenida Brasil, dá um toque pra gente. Né? Tá bom, obrigado. E quando tiver o número do telefone também desses atendimentos. Sim, aí. vou encaminhar para vocês hoje mesmo. Tá, joia. então. Obrigada, Começa Faisal. a funcionar logo? Sim, já essa semana. Essa semana. Tá. Eu vou encaminhar para vocês em seguida. Beleza, joia. então. Obrigada, Faisal. E a gente volta daqui a pouquinho para falar com a Dinorá Terezinha Costa, que é pedagoga do Colégio Paulo Freire. Aqui eles estão com um projeto bem legal, já já.